Sejam todos bem-vindos ao Singularidades e hoje estamos aí já com o 24º episódio. Como vocês podem perceber, já faz um tempinho que eu não venho pra cá, por diversos motivos, né? E um deles é o fator de estar mais fora da rede social, ou seja, é contemplar esse momento off. E ficar off é muito bom, muito gostoso, muito prazeroso, né? Não tá nessa competição, nessa corrida, nessa disputa, né? Que eu nem sei com quem que é, na verdade, assim, né? De produtividade, de like, de compartilhamento, de posts e... isso é um inferno às vezes, assim. Então eu tenho procurado estar mais off pra eu poder ficar bem comigo mesmo, né? Essa é uma minimamente das minhas propostas aí comigo e tem dado certo, né? Tanto é que faz 3 semanas que eu não publico um podcast por N questões e uma delas é essa, né? Pelo fato de estar no off. Tá bom? Hoje eu quero tentar abordar um pouquinho sobre política, principalmente a política brasileira. A maneira em como é importante, sim, a gente ter posicionamento político nesse momento, né? E a gente escolher alguém para que nos governe e nos represente é algo que é de suma e grande importância, tá? Então, a tu aí do outro lado que tá me ouvindo, eu vou tentar trazer algum pouco do meu posicionamento acerca disso, que eu nunca falei, né? Então, aqui, né, abertamente, mas com outras pessoas e colegas eu falo. Mas eu quero tentar explorar isso um pouquinho aqui de uma forma muito mais pessoal mesmo, assim, sabe? De novo, né? Novamente, trazendo meus achismos assim. Então, para tentar esboçar, né? Como é que funciona o meu posicionamento político acerca disso, tá bom? Sem mais delongas, então bora pro EP. Nós, enquanto sociedade, a gente sempre cresce, né? Ouvindo e participando e sendo e convivendo com polarizações, digamos assim. Eu me lembro como se fosse ontem no colégio, de quando a gente participava do Vermelho e Branco. Da mesma forma de quando a gente assistia Luluzinha e tinha o Clube do Bolinha e o Clube da Luluzinha. Assim como alguém pergunta pra gente se a gente é destro ou canhoto. Da mesma forma que não é muito diferente de quando a gente fala de política brasileira. De quando as pessoas nos definem ou pedem para que a gente se define entre esquerda e direita. Para que se define, não, porque tá errado. Mas para que se defina um lado a ser escolhido. E não necessariamente que a gente tenha que escolher um lado, tá? Muitas vezes eu me vejo de fato, né, mais nessa questão progressista, né, de esquerda, mas também muito isento e muito neutro, né? Porque eu acredito muito que depende muito de quem tá assumindo ou de quem tá com aquele discurso, né, acerca daquilo que quer ser trabalhado, que quer ser defendido, que quer ser pautado. Então eu me vejo, assim, às vezes um pouco em cima do muro. Só pra poder deixar um pouco mais claro, né? O que é ser de direita? Vamos lá. Tentar explicar isso de uma forma muito mais básica e simples, tá? São pessoas que têm uma ênfase em valores tradicionais, moralidade, autoridade, ordem e estabilidade, e que frequentemente ela tá associada a um possível conservadorismo, tá? E também eles trazem muito no discurso essa questão da preservação de hierarquias e tradições sociais, tá? Então, basicamente, é isso uma possível definição de direita, tá? Já a esquerda, ela tem enquanto objetivo, né, o foco em direitos de minorias, justiça social, progressismo, inclusão de grupos marginalizados, assim como também, né, a igualdade social e defende, né, ativamente que o Estado ele deve intervir para reduzir as desigualdades. Ou seja, a gente tem dois lados aí bem fortes, né, com relação a ideias opostas também, mas cada um com o seu posicionamento. E uma das coisas que mais me pega, assim, com relação à política no Brasil, é a forma em como o extremismo, tanto da direita como da esquerda, isso impacta muito no quesito que a gente chama de bem comum, ou seja, pra gente enquanto sociedade. Muitas das vezes, talvez vocês não saibam, que não tenham tanto envolvimento com política, e ao mesmo tempo vocês têm ativamente todos os dias, só não sabem disso. Muitas das vezes que tanto projetos da direita, que alguns são bons sim, da mesma forma que da esquerda também alguns são bons, eles não são aprovados porque no final é uma questão muito mais partidária do que propriamente política de um bem comum. Então isso é uma coisa que me pega muito porque a gente deixa de ganhar, nós enquanto sociedade, pessoas e sujeitos, por decorrência de egos, possíveis egos que estão lá em cima no palanque, em que nós, enquanto pessoas, né, contribuímos todo dia, basicamente, né, com impostos, e que a gente faz eles estarem onde eles estão. Da mesma forma, também nós bancamos os seus possíveis consumos e, ao mesmo tempo, os direitos lá, né? Então,
Vocês percebem que o buraco é muito mais embaixo? De que, no final das contas, é tudo uma briga de ego, interesses pessoais, e ainda assim, ainda nem cheguei a tocar nesse assunto ainda, que é o fator da religião. O quanto a religião e a fé ela é muito presente no palanque. Coisa que não deveria minimamente ser, tá? A gente tem que ser e ter uma política muito neutra com relação a isso. E é aí que é uma coisa que a direita ela bate muito forte com relação a esse jeito de ser cristão, né? Isso me lembra muito o fato até mesmo da minha própria profissão, né? Tanto a minha e principalmente o pessoal da área da saúde, né? Em que a nossa crença ela não tem que vir à tona. Eu posso dizer sobre o que sou e, enfim, sobre o que acredito. Mas isso não tem que delimitar e não tem que definir a minha prática clínica do meu trabalho. Vocês conseguem compreender isso? É a mesma coisa com relação a eles. Então a gente tem literalmente lá dentro uma bancada cristã que defende os seus direitos, a moralidade e as tradições, em que tudo isso também acaba implicando problemáticas com relação a projetos futuros e em como isso vai afetar de fato uma sociedade. E acaba criando mais polarizações ainda acerca do que é ou não é cristão, de quem é ou não é cristão, de quem possivelmente acredita ou não acredita também. Então a gente acaba criando possíveis rinchas, né? Embaixo, assim. Me lembra muito uma questão de uma definição de poder entre a realeza e a plebe, né? Então, onde eles ficam lá em cima sorrindo, rindo assim, e embaixo fica tipo assim, que no Vitor, né? Ele fala muito, uma vez que ele, que ele publica post assim, viral, polêmico, ele diz assim: isso, se matem seus desgraçados. É isso, basicamente, né? Enquanto eles lá em cima estão sorrindo, brincando e rindo e tirando sarro, é basicamente olhar pra baixo e dizer assim: se matem seus filhos da puta. Isso mesmo, vai, se fode aí. E basicamente de fundo, né, gente, de uma forma indireta, assim, até mesmo muito direta, né? Não preciso nem ser tão sarcástico e irônico com relação a isso, porque de fato é o que acontece. Quem se fode no final das contas é a gente, né? Até mesmo naquela música do Favela Vive que o Djonga, ele cita, eu acho do caralho essa citação dele, que ele fala: esquerda de lá, direita de cá. E o povo segue firme tomando no centro. É isso, velho. No final das contas, quem toma no rabo é a gente. E tá aí uma pegada, assim, que talvez eu quero deixar um pouco claro aqui, que eu fico muito indignado e puto, é que a gente se junta tanto pra muitas coisas pra gente poder fazer acontecer. Por exemplo, mano, pega um motoboy pra você ver. Agride ele no meio da rodovia, então faz alguma gracinha com ele. Mano, tua casa é rodeada de motoboy, velho. Tá ligado? É rodeada de motoboy. Os caras fazem um inferno, assim. Eu acho do caralho aquilo, essa união. Por exemplo, agora a gente passou recentemente pela própria Copa, né? Então a gente teve um grande envolvimento ali da Cazé TV e tal, uma caralhada de curtida, uma caralhada de seguidores lá, mais de 30 milhões de seguidores e pau. Com transmissões ali acima de 15 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, simultaneamente, a Copa. E na política é uma puta vergonha. A gente não se une da mesma forma pra coisas importantes, assim como na política, entende? A gente não se une. De fato, falo até mesmo por mim, eu tô sendo muito hipócrita aqui, talvez, de fato. Mas eu sou muito franco e sincero em dizer sobre isso. Então a gente é muito hipócrita nesse ponto, em a gente bater palma pra algumas coisas e ignorar outras, assim, na cara dura, né? Então eu acredito que o buraco é muito mais embaixo, assim, e a gente tem que ser muito consciente, né, nessa questão de votação e na escolha de quem tu quer que esteja lá em cima, tanto deputado, prefeito, vereador, presidente, para que a gente sofra menos, né? E esse discurso, né, de que a gente troca por quem rouba menos e quem é menos pior, é algo muito triste, né, digamos assim. Eu vejo como sendo algo muito triste, assim. Porque se eles estão lá, é por escolha nossa, né? Ah, mas, por exemplo, hoje eu li vários comentários, na verdade, né, no Instagram, de pessoas que colocam assim: ah, eu não tenho minha parcela de culpa nesse cara, porque eu não votei nele. Mas, mano, no final das contas, independente, a gente ainda assim, todo mundo paga o pato do mesmo jeito. Independente se tu não votou. E talvez tá aí uma pegada bacana de que qual é a minha corresponsabilidade nesse quesito de gerar uma conscientização, né? E aí também é muito delicado e complicado, porque o quanto esses dois lados, tanto a esquerda como a direita, estão tão politizados e tão polarizados, parece que não tem abertura pro diferente, pros dois lados. E eu tô falando de uma forma muito radical e extremista, tá? Talvez não seja assim, tá tudo certo. Mas é o que a mídia mostra, então eu tô falando de acordo com o que a mídia tá mostrando.
Então parece que não há abertura pra uma possível discussão, não há abertura para uma possível entendimento, compreendimento. E assim, ó, e há batalhas, e há debates que são muito bons, por exemplo, alguns que o Jones Manuel participou, que eu achei do caralho, né? Que ele se considera marxista e tal. E ele traz a visão dele tanto com relação à política, ele tá candidatando agora, se não me engano, também. Não me lembro pra o que ou qual cargo agora. Mas ele é muito bom nos debates, eu curto muitas ideias dele. E ele já teve debates muito satisfatórios, assim, com o pessoal da direita, que foram do caralho, assim, que os dois saíram ganhando, aprendendo, assim. Então, pô, isso sim é legal de ver, isso sim é bacana. Talvez o lance da conscientização é quando as pessoas estão aptas a de fato ouvirem e a passar naquele filtrozinho ali sobre o que é meu e o que é teu e o que é nosso, da mesma forma também em que a tolerância ela tem que ser trabalhada, entende? E é uma coisa que não é trabalhada. As pessoas hoje em dia estão muito intolerantes. Então, pra tu ver alguém andando com a bandeirinha debaixo do braço e uma outra pessoa andar com um discurso em que olhou ali, perguntou pra ti se tu é de direita ou de esquerda e já te definir, te rotular, é muito fácil, cara. É muito fácil, por isso que eu não me manifesto tanto, porque, uma, eu não tenho papo na língua, duas, eu acho que eu seria muito escroto, né? Nessas questões, assim, de política, eu sou um pouco esquentado, digamos assim, né? Não tenho muita paciência pra isso, e é muito interessante eu falar sobre isso daqui, porque, de fato, eu não tenho muita paciência. Com gente ignorante, eu não costumo ter tanta conversa, eu ignoro, eu fico quieto, eu me afasto mesmo, não tenho problema algum sobre isso. E daí tá aí uma pegada muito louca, que é o fator que comumente lidar com pessoas assim é muito difícil. É muito complicado, é muito difícil, porque elas não têm capacidade, tá? Eu vou dizer isso de uma forma muito franca, elas não têm capacidade de minimamente esperar a vez para poder falar, de tentar observar e absorver de um outro ponto de vista. Elas não têm capacidade de fato também, talvez, né, ser hipócrita mesmo, de ir contra o que ela falou. E isso chega muito, mas muito perto ali do fanatismo, né? Eu até falei sobre isso em algum podcast meu aqui, que com fanático não tem conversa. Pode perceber que com fanático é como se fosse uma pessoa cega, surda e muda. É tudo naquilo que ela acredita, é aquele único mundo dela ali, ela se agarra nos ideais da pessoa, então do sujeito, ou então do que ela acredita, de uma forma que ela não é cética, que ela não duvida, que ela não critica, que ela não questiona. E com fanático não tem conversa, cara. Tu pode perceber que comumente com fanático não tem conversa. E eu não tô dizendo só com relação à política, tá? É em qualquer outra área. Tanto o pessoal que gosta muito de anime aí, que defende outros animes e cantores, e nessa questão de fanboy, de fanbase, assim, e tal. É complicado, cara, é muito complicado. Então a gente, pra ter minimamente um pouco mais de diálogo em nossa sociedade aí, eu acho que é importante a gente quebrar a resistência, tá? É de fato importante a gente quebrar a resistência. E a gente quebra, a gente minimamente se permitindo sair do nosso lugar. Porque é muito confortável, né? É muito confortável tu continuar mantendo um discurso por muito tempo e tu não tentar olhar de um outro lugar, não tentar ler uma outra coisa fora da tua bolha, tentar observar a partir do lugar daquele que tá vos falando em tua frente. Então eu acredito que é algo muito delicado. Eu acho que é algo muito delicado, sim, muito difícil. E a gente tá falando de gente, né? Lidar com gente por si só é muito complicado. E, cara, pô, acho que era isso, velho. É algo que eu tava tentando, né, trazer pra cá. Foi bastante genérico, por si só. Eu acredito que eu tenho muito, né, meus ideais têm voltado mais pra esquerda também. Tem algumas pessoas da direita que eu acho bacana o posicionamento delas, eu acho muito legal a maneira em como eles se posicionam, assim, eu acho muito bacanas os ideais também. Principalmente um deles ali que eu curto pra caramba, eu acho legal, o Kim Kataguiri. Eu acho legal o Kim Kataguiri, assim. É do movimento Brasil Livre, né, se não me engano, no MBL. Eu acho ele, pelo menos, eu acho bacaninha, assim. Mais ou menos. Mas eu tenho que me aprofundar pra poder falar sobre isso também. Enfim, muito obrigado se tu seguiu até aqui. Agradeço demais por tu ter estado comigo aqui me ouvindo falar um monte de groselha ou coisas que pra mim fazem sentido. Mas é isso, pessoal. Tipo, vamos se conscientizar acerca do que a gente quer votar, em quem a gente quer votar. Vai a fundo, pesquisa, questiona, procura orientação, não deixa isso passar despercebido.
é algo muito importante porque é um futuro, né, de uma nação por 4 anos na mão de uma única pessoa. Uma não, outras também, né? Mas isso daí é importante e também lembrando uma coisa, né? A gente também tem uma puta corresponsabilidade com relação a isso e a maneira em como o Brasil for seguir do início de janeiro pra lá, pra frente, né? Nesses 4 anos, vai ter muito impacto também lá fora, né? Então a gente não tá sozinho e querendo ou não, a gente ainda também depende de outros lugares, de outros países pra gente poder se movimentar, ok? Muito obrigado se me ouviu até agora, agradeço demais, espero que semana que vem eu volte a postar semanalmente. Tamo junto, valeu e tchau!